Estamos aqui hoje para falar sobre depreciação, gestão de custos e contabilidade governamental. Muito se fala na necessidade de fazer a depreciação, de registrar a depreciação mensalmente. Mas muitas vezes a gente recebe a pergunta do porquê devo registrar a depreciação? Qual o objetivo da depreciação? Por que devemos fazer esse registro mensal? Bom, em primeiro lugar, qual a função da depreciação? É registrar um valor mensal na despesa do município, que seria um registro na VPD, Variação Patrimonial Diminutiva, que tem por objetivo reduzir o resultado patrimonial da entidade pública. Em segundo lugar, esse registro mensal de VPD, esse registro mensal de despesa com depreciação, é um dos componentes principais da gestão de custos pública. Por que isso? A depreciação está diretamente relacionada ao ativo imobilizado. O que é o ativo imobilizado? O ativo imobilizado possui os registros dos investimentos que o poder público faz. Os investimentos em veículos, prédios, equipamentos, máquinas, que são utilizados na prestação do serviço público. Por exemplo, eu compro esse notebook, pago por ele, digamos, R$2.000, o valor de R$2.000 desse notebook é registrado no ativo imobilizado. E lá ele fica, guardadinho, dentro do balanço patrimonial. Se eu não utilizar a depreciação, em nenhum momento eu vou descarregar esse gasto que eu realizei com o investimento na VPD ou no custo do serviço prestado por esse notebook. Outro exemplo, quando eu compro um veículo e pago por esse veículo, digamos, R$60.000, eu coloco no ativo imobilizado na conta veículos o registro que eu paguei por um carro de R$60.000. Qual a função desse carro? Prestar serviço público, transportar pacientes, transportar alunos, rodar, quilômetro rodado, não é? Então, com a depreciação, é um artifício contábil que a contabilidade desenvolveu, eu pego, digamos, R$1.000 por mês durante 60 meses, que vai fechar o valor de R$60.000 do meu investimento, e descarrego isso na VPD mensal, na Variação Patrimonial Diminutiva, e descarrego também no custo do serviço prestado por esse veículo. E será um dos componentes do custo aluno transportado, paciente transportado ou no custo do quilômetro rodado por esse veículo. Então esse é o objetivo da depreciação. É fazer com que o valor investido pelo poder público em ativo imobilizado vá parar dentro da VPD para reduzir o resultado patrimonial da entidade pública e também compor o custo do serviço público prestado. Então esse é o objetivo da depreciação, é para isso que eu utilizo ela. Depreciação não é a mesma coisa do que custo de manutenção do notebook. Não é a mesma coisa do que o custo de manutenção do veículo. Eu tenho custo com pneu, eu tenho custo com a mecânica, eu tenho custo com combustível. Esses são outros componentes de custo. A depreciação, ela tem uma relação direta com o investimento realizado na aquisição desse equipamento, que vai ser utilizado depois na prestação do serviço público. É um artifício contábil que eu utilizo para descarregar isso no custo e na VPD. Bom, mas como que eu faço para calcular a depreciação? Quando eu compro esse notebook, por exemplo, e paguei R$2.000 por ele, eu vou fazer uma estimativa de vida útil. Por quantos anos eu vou utilizar esse veículo, certo? Ou melhor, por quantos anos eu vou utilizar esse notebook ou aquele veículo que a gente usou no exemplo, certo? Se eu chegar à conclusão que eu utilizo esse notebook por 5 anos, eu vou depreciá-lo durante 60 meses. Ora, vejam, a depreciação ela é um critério justo. Por quê? Porque eu não posso pegar os R$2.000 que eu paguei por esse notebook, registrei no ativo imobilizado
ou descarregar todo esse valor do investimento como despesa do mês de maio de 2020. Por quê? Porque eu vou usar esse notebook pelos próximos 5 anos. Eu vou utilizar esse equipamento pelos próximos 5 anos, tá? O veículo, mesma coisa. Eu comprei ele hoje e vou utilizá-lo pelos próximos 5 anos. Ou seja, eu utilizo esse equipamento por 60 meses. Então eu vou descarregar o custo mensal da depreciação por 60 meses, certo? O que isso acarreta? Um critério de justiça. Porque se eu descarregar 60 mil reais na VPD do mês de maio, eu vou sobrecarregar, vou dar um resultado muito menor para o mês de maio, sendo que na prática eu utilizo esse veículo por 60 meses. Então, é um critério de justiça. O que é o valor residual? Daqui a 5 anos, quando eu não utilizar mais esse notebook ou aquele veículo, por quanto eu consigo vender esse equipamento? O valor residual, o objetivo é reduzir a base de cálculo da depreciação. Então, se eu paguei 2 mil por esse note e daqui a 5 anos vou vendê-lo como sucata, porque não tem um valor efetivo de venda futuro desse notebook, ou seja, daqui a 5 anos eu vendo como sucata. Então, o valor residual posso atribuir 1%. Ou seja, daqui a 5 anos eu vendo esse notebook por 20 reais. Se eu paguei 2 mil hoje, daqui a 5 anos eu vendo por 20 reais, qual o custo efetivo que eu terei com a aquisição desse notebook? R$ 1.980. É esse valor que eu vou depreciar em 5 anos. Então, no caso do veículo, eu paguei por ele hoje 60 mil reais. Em 5 anos, pela minha experiência, pela estatística que eu tenho no meu município, eu consigo vender os meus veículos por 20% do valor de aquisição. 20% de 60 mil são 12 mil reais, certo? Então, hoje eu paguei 60, daqui a 5 anos eu recupero 12. Qual o meu custo efetivo de aquisição do veículo? 48 mil. Bom, o meu custo total com esse veículo não é 60 que eu paguei por ele, é os 48 que efetivamente é a diferença entre o valor de aquisição e o valor residual. Então eu vou distribuir na despesa, como VPD, e no custo do serviço prestado por esse veículo, os 48 mil reais, que é o meu custo efetivo de aquisição dos veículos. É a base de cálculo depreciável, ou o valor depreciável do meu bem. Então, o que eu preciso para fazer depreciação? Em primeiro lugar, valor de aquisição. Segundo lugar, vida útil, por quanto tempo eu utilizo esses meus bens. Terceiro, o valor residual, que o objetivo é diminuir a base de cálculo da depreciação. Qual o critério que eu utilizo para atribuir vida útil? Pela estatística, pelo histórico do meu município. Por quanto tempo eu utilizo um equipamento de informática? 3 anos. Ah, mas a Receita Federal estabeleceu que é 5 anos para veículos, para equipamentos de informática, para outros bens. Bom, o município não tem uma relação direta com a Receita Federal. A relação da Receita Federal para com empresas é na questão tributária. Ela estabelece os 5 anos, os 10 anos, por questões tributárias. Não é? O município não paga imposto, exceto o PASEP. Então, o município estabelece vidas úteis baseado na estatística, na realidade, na prática do seu município. Por quê? Porque é uma informação gerencial que eu preciso usar em custos, é uma informação gerencial que eu preciso usar para cálculo da variação patrimonial diminutiva. Então, nós vamos observar na realidade do meu município por quantos anos eu utilizo um veículo, por quantos anos eu utilizo um equipamento informático, por quantos anos eu utilizo o mobiliário geral, né? E aí eu estabeleço a vida útil baseado nessa quantidade de anos. Porque com isso eu consigo calcular uma depreciação de uma forma mais correta. Outra situação. A gente sabe que os cadastros patrimoniais dos municípios estão muito desatualizados.
Muitas vezes eu encontro no cadastro do município um computador por valor de aquisição de R$1, um veículo por um valor de aquisição de R$1. Então, antes de eu querer calcular a depreciação, eu devo atualizar a base cadastral dos bens do patrimônio. Então, atualizei a base cadastral do patrimônio. Mudei o valor de reavaliação, ou melhor, mudei o valor de aquisição, incluí o valor de reavaliação do notebook, do veículo, tirei o que era R$1, coloquei para os valores corretos, 2.000, 60.000, aí sim eu posso começar a calcular a depreciação. De nada adianta eu dizer que estou calculando a depreciação no meu município, se eu estou calculando uma depreciação de um notebook avaliado em R$1, de um veículo avaliado em R$1. Preciso ter um valor de avaliação correto, a mercado, ao valor justo, como a gente diz, para daí então ter uma VPD correta, um custo correto. Contabilidade de custos. O que perfaz o custo do quilômetro rodado, do paciente transportado, do aluno transportado? O combustível que o veículo gasta, o motorista que pilota o veículo, os custos de manutenção do veículo e o valor da depreciação mensal, que se refere àquele valor de aquisição na época, distribuído mensalmente durante os meses que eu utilizo o meu veículo. Então, com isso nós teremos uma contabilidade real, verdadeira, um custo real, um resultado patrimonial que realmente expressa a verdade. Então, amigos, falando sobre depreciação, sobre gestão de custos, sobre contabilidade, o recado de hoje seria esse. Agradeço a oportunidade, fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida ou não, de nos enviar os seus questionamentos e nós podemos com certeza e iremos respondê-los visando criar conhecimento na área da contabilidade pública. Muito obrigado.